Siri Aurobindo afirma que tudo que a pessoa pensa, ela é. Ela pode, pelo próprio fato de pensar, se tornar. Este conhecimento do fato de que tudo que a pessoa pensa ela pode ser, é uma chave muito importante para o desenvolvimento do ser. E não apenas do ponto de vista das possibilidades, mas também do que diz respeito ao controle e à escolha do que ela será, daquilo que ela quer ser. Isto nos faz compreender a necessidade de que admitir em nós qualquer pensamento que destrua a aspiração ou a criação da verdade de nosso ser. Revela a considerável importância de não admitir que aquilo que não queremos ser ou não queremos fazer se formule em pensamento dentro de nós. Porque pensar nessas coisas já é um começo de sua realização. De todos os pontos de vista, é ruim concentrar-se naquilo que não se quer ser, no que se deve rejeitar, no que a pessoa se recusa a ser, pois o próprio fato do pensamento estar presente dá às coisas que ela quer rejeitar uma espécie de direito de existir em seu interior. Isto explica a considerável importância de não permitir que sugestões destrutivas, pensamentos de má vontade, ódio, destruição entrem em nós, pois só de pensar nessas coisas já estamos lhe dando um poder de realização. Siri Aurobindo diz que o pensamento não é a causa da existência, mas sim um intermediário, o instrumento que dá forma à vida, à criação. O controle desse instrumento é de maior importância se quisermos que a desordem e tudo o que é antidivino desapareça da criação. Não devemos admitir maus pensamentos em nós sob o pretexto de que são apenas pensamentos. Eles são ferramentas de execução e não devemos permitir que existam em nós se não quisermos que realizem suas obras de destruição. Contudo, pensamentos desagradáveis surgem e eles nos perturbam. Como podemos nos livrar deles? Existem vários métodos. Geralmente, o modo mais fácil é pensar em outra coisa, ou seja, concentrar sua atenção em algo que não tenha nada a ver com aquele pensamento, que não tenha nenhuma conexão com ele, como ler ou fazer algum trabalho. Geralmente é algo criativo. Por exemplo, aqueles que escrevem, enquanto estão escrevendo, todos os outros pensamentos se foram, pois ele está concentrado no que está fazendo. Ao terminar de escrever, se não tiver nenhum controle, os outros pensamentos retornarão. Mas é precisamente quando se é atacado por um pensamento que se pode tentar realizar algum trabalho criativo. O cientista, por exemplo, poderia fazer algum trabalho de pesquisa, um estudo especial, algo que seja muito interessante. Este é o meio mais fácil. Naturalmente, aqueles que começaram a controlar seus pensamentos podem fazer um movimento de rejeição, empurrar para fora o pensamento como se fosse um objeto físico. Mas isto é mais difícil e exige um domínio muito maior. Se a pessoa puder fazê-lo, isto é mais ativo, no sentido de que se você rejeita este movimento, esse pensamento
Se o afugenta efetiva e constantemente, ou quase que repetidamente, por fim, ele não virá mais. Mas no caso dele sempre retornar, temos então 2 outros métodos. O terceiro método se resume em ser capaz de trazer para baixo uma luz suficientemente grande que será a contradição em um sentido mais profundo. Isto é, caso o pensamento que surja seja algo obscuro, se a pessoa puder trazer do alto a luz de um conhecimento verdadeiro, de um poder superior, e colocar esta luz sobre o pensamento, ele pode conseguir dissolvê-lo, iluminá-lo ou transformá-lo. Este é o método supremo. Isto é ainda um pouco mais difícil, mas pode ser feito, e se a pessoa conseguir, estará curada. O pensamento, então, não apenas não retornará, mas a própria causa será removida. A primeira etapa é pensar em outra coisa. Mas, dessa forma, como sabem, a coisa se repetirá indefinidamente. A segunda etapa é lutar. A terceira é transformar. Quando a pessoa alcançar a terceira etapa, ela não apenas será curada, mas realizará um progresso permanente. Concentre-se naquilo que você quer ser. Para que você não fique desencorajado por suas próprias faltas, o Dhammapada oferece-lhe esta confortante imagem. O mais puro lírio pode nascer de um monte de lixo à beira do caminho. Isto quer dizer que não existe nada tão podre que não possa dar nascimento à mais pura realização. Qualquer que seja o passado, as faltas cometidas, a ignorância na qual a pessoa possa ter vivido, ela carrega profundamente dentro de si a suprema pureza, que pode traduzir-se numa maravilhosa realização. O mais essencial é ter isto em mente, concentrar-se nisto e não ficar preocupado com todas as dificuldades, obstáculos e impedimentos. Concentre-se exclusivamente naquilo que quer ser. Esqueça tão inteiramente quanto possível o que não quer ser. Peço-lhes que nunca fiquem desanimados e desapontados, mas que sua imaginação seja sempre esperançosa e alegremente plástica à pressão da verdade superior, de modo que ela possa encontrá-los cheios de formações necessárias para reter sua luz criativa. A imaginação é como uma faca que pode ser usada para bons ou maus propósitos. Se vocês nutrirem sempre a ideia e o sentimento que serão transformados, então ajudarão o processo. Se, pelo contrário, ficam desanimados e se lamentam por não serem aptos, ou se julgam incapazes da realização, envenenam seu próprio ser. É justamente por conta desta verdade tão importante que insisto tão incansavelmente em dizer-lhes que não se importem com o que aconteça, mas não fiquem deprimidos. Vivam de preferência na esperança constante e na convicção de que aquilo que estamos fazendo terá sucesso. Mas qual é a função e a utilidade da imaginação? Se a pessoa souber como usá-la, pode criar para si mesmo sua própria vida interior e exterior. Ela pode construir sua própria existência com a sua imaginação. De fato, esta é uma forma elementar de criar e formar coisas no mundo.
Eu sempre tive a impressão de que se uma pessoa não tivesse a capacidade de imaginação, ela não faria nenhum progresso. Sua imaginação segue sempre na dianteira de sua vida. Quando você pensa em si mesmo, geralmente imagina o que quer ser. E isto segue à frente. Então você o segue. E à medida que isto continua a avançar, você o segue. A imaginação abre para você o caminho da realização. É muito difícil fazer as pessoas que não são imaginativas se moverem. Elas veem apenas o que está diante de seu nariz, sentem apenas o que são do momento a momento e não podem avançar porque estão travadas pela coisa imediata. Você carrega consigo e ao seu redor a atmosfera criada por suas ações. Se o que faz é belo, é bom e harmonioso, sua atmosfera será bela, boa e harmoniosa. Por outro lado, se você vive num sórdido egoísmo, num inescrupuloso interesse egoísta, numa cruel má vontade, isto é o que você vai respirar a cada momento de sua vida. O que significará miséria, inquietação, fealdade que se desespera por sua própria fealdade. Quando você é bom, nobre, generoso, desprendido, gentil, cria em si e ao seu redor uma atmosfera especial. Esta atmosfera é uma espécie de luminosa libertação. Você respira, floresce como uma flor ao sol. Não há nenhuma retração em si mesmo. Você respira, floresce como uma flor ao sol. Não há nenhuma retração em si mesmo, nenhuma amargura, nenhuma revolta, nenhuma miséria. De forma espontânea e natural, a atmosfera se torna luminosa e o ar que respira é cheio de felicidade. E este é o ar que você respira. Em seu corpo e fora do seu corpo, no estado de vigília e no sono, na vida e na passagem para além da vida terrena, até sua nova vida. Toda ação incorreta produz uma consciência e o efeito de um vento que definha, de um frio que congela ou de uma chama ardente que consome. Toda ação benéfica e bondosa traz luz, tranquilidade, alegria, a luz solar na qual uma flor desabrocha. Portanto, crie sua própria atmosfera. É precisamente pela disciplina interior que você pode criar sua atmosfera controlando seus pensamentos, voltando-os exclusivamente para a sadhana, controlando suas ações, direcionando-as exclusivamente para a sadhana, eliminando todos os desejos e todas as atividades inúteis, externas, habituais, separando-se das coisas, dos pensamentos, das reações e das ações inferiores. Dessa forma, você cria uma espécie de atmosfera ao seu redor. Por exemplo, ao invés de ler qualquer coisa fútil, de conversar ou agir de maneira fútil, se você ler apenas o que pode ajudá-lo a seguir o caminho, se agir apenas em conformidade com aquilo que pode conduzi-lo à realização divina, se abolir em si mesmo todos os desejos e impulsos voltados para as coisas externas, se acalmar seu ser mental, apaziguar seu ser vital, proteger-se contra as sugestões que vêm de fora, tornar-se imune à ação das pessoas que o cercam. Você cria tal atmosfera espiritual que nada pode tocá-lo.
E isto não depende mais em absoluto das circunstâncias das pessoas com que vivem ou das condições em que vive, porque você está encerrado em sua própria atmosfera espiritual. E é assim que pode obtê-la, direcionando sua atenção unicamente para a vida espiritual, lendo apenas aquilo que pode ajudá-lo, na sua vida espiritual, fazendo apenas o que conduz à vida espiritual e assim por diante. Então, você cria sua própria atmosfera, mas, naturalmente, se você abrir todas as portas, der ouvidos àquilo que as pessoas lhe dizem, seguindo os conselhos de uma e as inspirações de outra, e está cheio de desejos pelas coisas externas, você não pode criar uma atmosfera espiritual para si mesmo. Você terá uma atmosfera ordinária, como todos os demais.